Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui e trazendo os nossos estudos, compartilhando os estudos desse projeto de escola iniciáticas do passado. Esse ano de 25 estamos estudando a Grécia Antiga. Então, esse vídeo aqui é o último episódio do livro Os Versos Dourados de Pitágoras, estudando esse grande sábio da antiguidade, Pitágoras, e estamos chegando no final, e já fica o convite para você acompanhar o nosso próximo estudo da Grécia Antiga, nesse ano de 25, que será um livro de Platão chamado A República. Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar os estudos do vídeo de hoje. Só eu deixar aqui tudo organizadinho, só um momento. Muito bem. Projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Os nossos objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo isso a cada quinzena aos domingos, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade através do nosso próprio testemunho, a nossa agenda. Então, chegamos ao final aqui. Hoje iremos estudar os versos de 67 a 72, e fizemos isso, iremos estudar, nós já estudamos isso no dia 17, aliás, no dia 13/7, e estamos divulgando esse estudo nesse vídeo. E a nossa próxima agenda é aqui dos estudos da República. Estudaremos o livro de Platão, livro a livro, do livro 1 ao livro 10, a República. E para dar aqui o clima, ao nosso encontro, a esse episódio, a esse vídeo, trazemos o pensamento de Tales de Mileto, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Muito bem, já introduzido aqui nas nossas reflexões, vamos então dar sequência aqui aos versos e entraremos no verso 67, que diz: homem sábio, homem feliz, respira no porto. Na hora que eu me deparei com esse verso, eu pensei, o que será que deve significar isso? Homem sábio, homem feliz, respira no porto. É muito difícil nós penetrarmos na profundidade do entendimento do contexto histórico dessa frase, porque hoje nós também usamos muitas frases aqui que pode ser que, se nós estivéssemos no passado muito remoto ou num futuro muito remoto, as pessoas não entenderiam, Então, uma das expressões que eu uso aqui, pelo menos que eu conheço aqui no interior de São Paulo, é: nossa, eu fui lá na casa do José, cheguei lá e dei com burros na água. Então, que raio que é esse de burros na água? Acho que muitas pessoas vão entender essa expressão, Quer dizer que eu cheguei lá e não deu nada certo, não tinha ninguém, Tive que voltar, não consegui fazer aquilo que eu estava planejando. E aqui, quando fala de respira no porto, pode ser que tenha algum entendimento, mas nós estamos tentando trazer esse entendimento, buscando aí o significado das palavras, e o próprio livro vem falar um pouquinho sobre esse homem sábio, o Sófocles, que era alguém que buscava o conhecimento verdadeiro e a virtude. Então, o homem sábio, que para a palavra grega antiga lá, o grego koiné, é esse Sófocles, que quer dizer aquele que busca o verdadeiro conhecimento e a verdadeira virtude. O homem feliz é eudaimonia,
é o objeto supremo da vida. Então, a palavra que eles usavam para falar homem feliz, eudaimonia, quer dizer o objeto supremo da vida, uma vida plena. Então, o homem feliz é aquele que tem uma vida plena, né? Realizada através da virtude e do equilíbrio. E aí a gente vê, né? Homem sábio é aquele que busca o conhecimento, homem feliz é aquele que vive plenamente e tenta realizar tudo através da virtude e do equilíbrio, e respira no porto pode simbolizar um local de segurança ou um local de chegada. Se a gente voltar lá na frase, né? Homem sábio, homem feliz, respira no porto, seria mais ou menos aquele que busca o conhecimento verdadeiro e a virtude verdadeira e que vive plenamente realizando todas as coisas através da virtude e do equilíbrio, vai chegar a um local seguro e vai chegar a algum lugar, né? Simboliza aí um lugar de chegada, um objetivo. Então, é igual uma viagem, a gente sai para chegar em algum lugar. E respirar no porto pode simbolizar isso. Pelo menos é isso que eu trouxe aqui para compartilhar com todos nós, essa reflexão, que nesse verso 67 podemos entender, trazendo num contexto histórico, que nós que estamos buscando o verdadeiro conhecimento através do exercício, né, da virtude, chegaremos em algum lugar. Se formos nos embasar nos preceitos evangélicos, é os céus, né? O paraíso, a terra prometida. Se formos pensar nos conceitos espíritas, chegaremos em mundos mais evoluídos, nos mundos felizes ou nos mundos regenerados. E a gente vê que há mais de 2.500 anos atrás já tinha essa ideia, né, de se viver plenamente em busca de algo, através da virtude, e em busca de chegar no local seguro ou no local que a gente deseja estar. Muito legal. Vamos para o verso 68, que é o 36 do livro. Mas observa minhas leis, abstendo-te das coisas. Observa minhas leis, abstendo-te das coisas. Pitágoras, perdão, diz para todos nós: a verdadeira virtude e harmonia vem do respeito às leis divinas ou humanas e da prática da moderação, né, do equilíbrio, abstendo-se das coisas que pode levar ao desequilíbrio, ao desejo descontrolado ou à desordem moral. Bem interessante para nós que estamos buscando a nossa própria autotransformação, a nossa redenção. Esse verso, esse versículo aqui, é o verso dourado de Pitágoras, os 70, aliás, perdão, os 68, vem falar para a gente buscar, né, esse equilíbrio, tentarmos ser pessoas que controle os desejos para que os nossos desejos não nos controlem, nos levando a práticas ao contrário das morais citadas neste livro, Versos Dourados de Pitágoras. Então fica aqui a reflexão, né? Como que nós estamos nos controlando nos nossos desejos, nós estamos fazendo ações que divergem do conceito moral dos nossos dias, né? Podemos usar o conceito moral de uma pessoa que segue as leis, aqui está falando para seguir as leis, tanto humanas, né? Tanto humanas como divinas. Então, estou seguindo essas leis? Essa é a reflexão para cada um de nós. No verso 69, que tua alma
deva temer, distinguindo-as bem, que tua alma deve temer, distinguindo-as bem. Distinguindo o que bem? As leis, né? Distinguindo aquilo que nós temos que cultivar dentro dos nossos corações. Então, a alma deve cultivar um respeito cuidadoso pelo entendimento correto das coisas, distinguindo bem entre elas, entendimento correto das leis, do que a gente está fazendo. Será que nós estamos como se fossem pessoas cegas, fazendo algo, acreditando que aquilo é o melhor a ser feito, que aquilo é o correto a ser feito, mas na realidade nós estamos lutando contra as leis divinas? Essa observação faz necessário para nós nos dias atuais, porque hoje está tudo uma ideia de inversão de valores e nós temos que buscar em nós mesmos, escutarmos, né, a nossa consciência, os nossos sentimentos, o nosso coração, para ver se nós estamos cultivando dentro de nós mesmos, né, esse entendimento dessas coisas que estão corretas, alinhadas com as leis. Para evitar erros morais ou intelectuais que possam levar à ignorância ou ao erro, o temor aqui é uma forma de respeito profundo pela verdade e pela sabedoria. Então, quando ele fala, vou voltar aqui no verso, quando ele fala que tua alma deva temer, né, esse temer aqui, distinguindo bem, saber o que é definir, então, o temer aqui, ele está ali com a ideia, né, de profundo respeito pela verdade e pela sabedoria. Profundo respeito. Então, que esse temor nosso seja não um temor de medo, mas sim uma ideia de respeitar as leis, de conhecer as leis. E hoje nós conhecemos as leis, sabemos muito bem de várias leis universais, e toda vez que nós transgredirmos essas leis, as consequências das transgressões serão nossas. Então, um dito bem fácil de entender, bem popular, é aquilo que eu semeei, eu vou ter que, né, colher. O que eu plantei, eu colho. E isso a gente está cansado de fazer, de falar, né? Se eu plantei laranja, não adianta eu querer colher maçã. Se eu plantei abacaxi, não adianta eu querer colher banana. O que eu plantei é aquilo que eu vou colher. E isso serve muito para os nossos dia a dia, como a reflexão das nossas próprias ações em nós mesmos e naquelas que nós estamos fazendo com aqueles que estão à nossa volta. Verso 70. Deixando sobre o corpo reinar a inteligência. Então, deixando sobre o corpo reinar a inteligência. A inteligência tem que dominar o nosso corpo. Aqui a gente pode fazer uma analogia muito fácil de ser entendido, é que os nossos sentimentos, ou a nossa razão, ou o nosso discernimento precisa controlar, reinar o nosso instinto. Então, a nossa razão tem que controlar o instinto. Eu não posso mais reagir instintivamente, eu não posso mais deixar as coisas saírem do controle, porque eu foco mais naquilo que eu estou sentindo de vontade de fazer, do que propriamente aquilo que a gente tem que fazer necessariamente para aqueles que estão à nossa volta, para poder cumprir as leis e ficar alinhada com as leis. Então, deixar reinar a inteligência sobre o corpo, podemos entender que isso é algo que nos conduz ao ser, uma transição, né? Nos conduz ao ser mais espiritual do que ao ser animal, nessa analogia que a gente sai aqui do reino do instinto e vai para o reino, né, da angelitude, da ideia de transcender
da ideia do espírito. Sai da matéria e vai para o espírito. A frase simboliza a importância de permitir que a inteligência, ou seja, a razão, seja quem governa o ser humano, ao invés de deixar-se dominar de novo aqui pelos desejos físicos ou pelas paixões descontroladas. É uma valorização do domínio racional com caminho para a vida virtuosa e equilibrada. De novo, ele vem voltando sempre isso, ó. Precisamos trilhar um caminho de virtude, precisamos andar aqui numa ideia de equilíbrio, sem, né, os desejos descontrolados, e sim controlar os desejos. E nós vamos vendo que verso a verso vai se repetindo a mesma orientação aqui no final dos versos dourados de Pitágoras. Para o verso 71, para que, elevando-te no éter radioso. Então, olha só, para que a gente vai fazer tudo isso? Para a gente poder se elevar a outras esferas, né, superiores, aqui entendida pela terminologia espírita, né? Se for uns termos de ordem evangélica, cristã, tanto católica como protestante, é que a gente vai se elevar até chegar aos céus, ao paraíso, ao reino de Deus. E ele vai falar aqui, ó, que Píndaro, que era um, um, um poeta, né? Vai falar que sua alma, purificada pela virtude, alcança voo para essas regiões afortunadas, onde uma eterna primavera reina, né? Píndaro, ou Píndaros, é, é um poeta antigo, né, da antiga Grécia também, que tinha essa ideia, né, que pela virtude a nossa alma vai voar para regiões, né, aonde só tem flores, né, eterna primavera reina, flores, cheiros que nos eleva, né, aquela fragrância das flores, os coloridos, aquela primavera. Então, a ideia de primavera é um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. É bem interessante essa ideia, né, que Píndaro traz, lá de trás também, que é contemporâneo ali desses filósofos antigos, trazendo essa visão que quando a gente purifica a nossa alma, que a gente, né, anda pela virtude, vai nos conduzir a essas eternas primaveras. E Hierocles, em seus comentários, vai falar que é a meta afortunada de todos os esforços. Qual que é a meta? É a gente, né, se elevar, se transcender aí para outras esferas, né? Ali, aqui, as esferas que Píndaros comentou, é um lugar onde reina a eterna primavera. Para Platão, é a esperança que inflama, que sustenta a dor daquele que combate na trajetória da virtude, eis o prêmio inestimável que o aguarda. Então, olha só Platão falando, nós vamos estudar Platão agora, o livro chamado A República, o nosso próximo vídeo vai ser sobre isso, e ele já vem aqui trazendo também o livro, remete a Platão, o livro Os Versos Dourados de Pitágoras, falando sobre isso, que Platão vai falar que é um prêmio, né, inestimável para aquele que se esforça, que se sustenta ali arduamente, combatendo na sua marcha todas as nossas vicissitudes, para que na virtude consigamos nos elevar a essas esferas superiores. E o último verso do livro, chegamos ao final aqui no verso 72,
no seio dos imortais, tu mesmo seja um Deus. Essa frase aqui eu preciso retomar aqui alguns conceitos, né? Que nós vemos trabalhando já desde o primeiro módulo lá no Egito Antigo, é que a questão das palavras maiúsculas e minúsculas, a mesma palavra, tendo significado diferente. Então, aqui Deus está sem o grifo, é uma palavra minúscula, então que nós, né, tu mesmo seja Deus, né? Jesus comenta isso, vós sois deuses, né? Ele fala isso, deuses com letra minúscula, porque temos a potencialidade divina em nós, o germe divino, somos filhos da divindade. Então, era, lá na antiguidade, né, o grande objetivo dos mistérios e, por assim dizer, a grande obra da iniciação. Então, os iniciados, eles entendiam que com a prática da virtude e aquisição do conhecimento se transformando em sabedoria, poderíamos virar deuses. Sócrates dizia: a alma, atraída pelo elemento celeste, que com sua natureza entretém a maior afinidade, reúne-se aos deuses imortais, de novo, deuses aí, letra minúscula, para com que compartilhar a glória, para com eles, perdão, compartilhar a glória e da sua imortalidade. Então, Sócrates falando que quando nós estamos afins, né, estamos ligados, estamos uníssono com esse elemento superior da natureza, nós entraremos nessa glória e nessa imortalidade. E isso fica muito evidente na ideia que o Espiritismo vem falando, que nós iremos ir nos transformando, nos unindo, né, com Deus e fazendo a vontade do Pai. Então, qual que é o nosso modelo para fazer isso? Jesus. Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia, né? Segundo as tradições espíritas, né? Ele é o nosso molde, é o que está lá no livro dos Espíritos. E também é, da mesma forma, para todos aqueles que seguem as ideias do cristianismo, as igrejas, né, as católicas, as protestantes, todas elas que têm um fundo cristão, vai seguir esse modelo, esse guia, porque Jesus mesmo afirma que ele era único, né? A ideia de unigênito, parecia que ele é um só, né? Só tem um filho, as ideias um pouco, a gente pode falar assim, equivocadas das nossas co-irmãs religiosas que asseveram que Jesus ele é o único filho, né? Ele é o único filho, ou ele unigênito porque ele é uno com o Pai, um só, então é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aqui, espíritas, temos uma ideia um pouquinho diferente, né? Ele é unigênito porque ele é o nosso irmão maior, né? O nosso irmão mais velho, aquele que nos conduzirá, o nosso guia, é aquele que já vivenciou o que todos nós vamos vivenciar aqui, até nós alcançarmos esse estado de espírito puro, buscando aí essa glória e essa imortalidade. Então, essa ideia da imortalidade é quando eu não preciso mais ter experiências no corpo material e vou viver a imortalidade na glória do Senhor. Tem muita similaridade com o que prega o Espiritismo e as outras religiões, dependendo do ângulo que a gente olhar os ensinamentos. Nós sempre fazemos aqui uma ideia, né? E segundo Pitágoras, essa deificação era a obra do amor divino. Estava reservada a quem havia obtido a verdade mediante as suas faculdades intelectuais. Então, Pitágoras falava assim, olha aí, ó,
Isso aqui, né? Essa ideia de Deus, ele entrava para quem? Para quem chegou num estado elevado, né? Virava deuses. Se nós formos fazer uma analogia com as ideias hinduístas que nós estudamos aqui no Bhagavad Gita, né? Os devas, né? Os devas são aqueles deuses que ajudam a Krishna na sua condução do universo, na sua criação do universo. Então, os deuses, semideuses também da mitologia grega, né? Aquele que vai ajudar o Deus supremo aí dessa mitologia. É bem interessante porque isso cabe para nós também, seremos deuses, igual Jesus cita no Evangelho de Mateus, um dia, porque nós iremos estar unigênito com a criação, ligados com o Criador, perdão, e assim ajudar na criação e na manutenção das coisas do universo. Então, a virtude mediante as suas faculdades anímicas e a pureza mediante suas faculdades instintivas. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho, por quê? Porque ele vai falar aqui que a gente vai, mediante, né, a verdade, vai mudando as nossas faculdades intelectuais. As virtudes, mediante as faculdades anímicas, e a pureza, mediante as faculdades instintivas. Então, nós vamos... Não adianta só ter inteligência, precisa saber se isso é uma verdade, né? Então, a verdade vai sobrepor a inteligência, a virtude vai sobrepor as faculdades anímicas, né? As nossas faculdades físicas, e a pureza vai sobrepor as nossas faculdades instintivas. E assim se encerra o estudo dos versos dourados de Pitágoras, verso 72, e sempre tiramos aí os pontos principais dos versos estudados. E nesse estudo, nesse episódio, nesse vídeo, focaremos 2 pontos: o respeito profundo pelas leis e se tornar Deus, né, com letra minúscula, lembrando sempre, letra minúscula, Deus são aqueles auxiliares da divindade na criação. E fomos buscar lá em Deuteronômio, verso 19 do capítulo 17, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, lá Moisés escrevendo que nós temos que temer, né? Lembrando que o temer aqui é o profundo respeito, podemos usar a mesma ideia, né? Por quê? Porque quando Moisés escreve isso, ele escreve também com uma ideia de iniciação, né? Vamos lembrar lá, né? Ele escreveu, ele foi iniciado, né? Ele é um iniciado nos mistérios egípcios, Moisés. Ele vai escrever aí, tem que temer ao Senhor. Então, a mesma forma que a gente leu lá no verso de Pitágoras, o temer como sendo um profundo respeito à verdade, aqui também. Então, temer o Senhor é ter profundo respeito às leis divinas, à verdade. E aqui, em Deuteronômio, o grande legislador hebraico vem nos lembrar disso, né, para poder seguir as leis e os estatutos e cumpri-las fielmente. Ainda na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, Isaías, no capítulo 58, do verso 10, se abrireis a tua alma ao infinito e fartareis a alma aflita, então nascerá a tua luz nas trevas e a tua escuridão tornar-se-á como o meio-dia, vai brilhar, nós vamos acender, né?
Então, que a nossa treva possa se transformando em luz, né? Em claridade, essa simbologia do meio-dia, né? O sol alto, o ponto mais alto do sol na nossa abóbada celeste, né? Nessa abóbada aqui, nessa nossa atmosfera, essa analogia de pegar a nossa escuridão e se transformar em luz. Na Bíblia cristã, Novo Testamento, Paulo vai escrever a sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, do verso 5, e vai falar sobre Moisés. Olha que interessante. Moisés escreveu a respeito de como tornar-se justo por meio da lei. Quem fizer o que a lei manda, terá vida por meio dela. Olha lá. Então, nós vamos ter vida por meio dela quem? Da própria lei. Se eu seguir as leis divinas, as leis universais, as leis humanas, da mesma forma que nós estudamos no verso de Pitágoras, aqui Paulo vem falar, se eu seguir a lei, né, eu vou ter vida através da lei, porque eu estou alinhado com a lei. É muito legal quando a gente começa a comparar e fazer esse cruzamento das ideias para a gente ver que todas elas vão se convergindo, né? Algumas coisas se divergem, mas a maioria se converge no único ponto. Ainda na parte do cristianismo, na Bíblia cristã, no Novo Testamento, João, capítulo 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, aqui é a passagem lá que Jesus está conversando com a mulher samaritana e vai falar sobre a água viva, aquela água que nunca termina, quando a gente bebe dela, nós teremos a vida eterna, porque nós entenderemos em nós mesmos a criação divina, as suas leis, como que nós devemos agir, e assim eu vou me transformando em semideus, em Deus com letra minúscula, em unigênito, em aquele que auxilia o Pai Todo-Poderoso na criação. Daqui um tempão, mas nós vamos chegar lá, porque somos predestinados a isso. Na parte do Espiritismo, né, que nós fazemos o cruzamento hebraico, cristão, espírita, A Vida Conta. É um livro chamado A Vida Conta, psicografia de Chico Xavier, capítulo 8, A Ponte de Luz. Como será, Senhor, esse caminho? Tomou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que eu escolha, às vezes vai sozinho, e quase que não tem, senão renúncia e dor, solidão e amargura, e conquanto pratique e viva a lei do bem. Então, aqui Jesus sempre falando para nós que, às vezes, nós buscando lá a simbologia, a analogia trazida na Bíblia, no Novo Testamento, nas ideias cristãs, da estrada pedregosa, da porta estreita, muitas vezes vamos nos sentir sozinhos, mas que nós possamos sempre praticar a lei do bem, a lei do amor, né? Viver ela. Então, vamos ter que nos renunciar, muitas vezes teremos que fazer escolhas difíceis, mas que essas escolhas sempre sejam pautadas na lei do bem, na lei do amor. Do livro Cristianismo e Espiritismo, esse livro é de Leon Denis, capítulo 7, Os Dogmas, os Sacramentos Ocultos, ele vem falar: a vida perderá o aspecto cruel dos séculos ferrenhos para tornar-se o campo fecundo e pacífico, no qual o homem trabalhará
no desenvolvimento de suas faculdades e qualidades morais. Então, é aqui que a gente vai nos desenvolver, nos transformando, né? Conforme aqui o livro de Leon Denis. O nosso exercício prático, o nosso momento de partilha foi desafiar a si mesmo a recuperar a união íntima com as leis universais. Como você entende que pode fazer isso? Então, como que eu posso desafiar a mim mesmo para eu poder recuperar ou intensificar a minha união íntima com essas leis? Foi o que nós discutimos lá no nosso encontro, que foi um momento de partilha. Os participantes do encontro, do estudo, cada um coloca quando quer, né, a sua vivência, a sua experiência, e isso a gente não vai fazer aqui, é só para trazer para todo mundo entender também os exercícios práticos que vamos fazendo durante os nossos estudos. Agora, para o nosso próximo estudo, nós iremos estudar o livro A República de Platão. Esse é o livro que eu, né, tinha na minha biblioteca, eu vou utilizar ele, mas podemos utilizar outro livro chamado A República, e esse A República, ele é dividido em livros, então é dividido em livros de 1 a 10. Nós vamos estudar o livro 1 no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo episódio. Iremos iniciar esse livro, e esse livro é um livro de diálogos, né, entre os mestres e os discípulos, e nessa construção dos diálogos é onde nós vamos tentar captar os ensinamentos transcendentais. Então, qual é o nosso foco de estudar esse livro? É pensar sempre no ser espiritual, não no ser material. Não vamos ler a República pensando em ações do governo do dia a dia, mas do governo da nossa própria vida. Não vamos ficar pensando na ética da sociedade, mas eu vou pensar na ética minha própria, ou no como que eu estou me alinhando com as leis. Então, essa é a ideia, é de estudar esse livro com enfoque de um ser espiritual. E para o nosso próximo encontro, enquanto estamos estudando o livro 1, a gente poder fazer o exercício prático, como busco a justiça e a harmonia em mim mesmo para orientar a minha evolução espiritual. Então, como que eu vou buscar em mim mesmo essa harmonia para que isso me oriente para um caminho a seguir, um caminho de aquisição e transformação do ser humano em pessoas melhores um dia após o outro. Eu queria agradecer demais aqui, até o nosso próximo estudo, porque nós, nesse episódio, encerramos os versos dourados de Pitágoras, e no próximo encontro nosso aqui, no nosso próximo vídeo, estaremos trazendo as ideias de Platão. A República é o livro que estudaremos. Agradeço demais a simpatia, as vibrações positivas de todos vocês, que Jesus também possa sempre abençoar os nossos esforços de transformação, de mudança, de aquisição espiritual, e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo estudo, A República de Platão. Tchau, tchau.